Muito bem, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Excepcionalmente hoje, em função do Carnaval, nós estamos realizando essa atividade devocional no formato online. Alguns irmãos moram longe da igreja e a gente reconhece, os riscos que existem em transitar à noite durante esse período, especialmente porque temos irmãos já de idade avançada, gente com criança de colo. Então julgamos melhor fazer assim do que simplesmente deixar passar em branco. E nós louvamos a Deus pelos avanços positivos da tecnologia que permitem que a gente compartilhe do Evangelho, ainda que na segurança dos nossos lares. A palavra que nos acolhe nesse momento está em Lamentações capítulo 3, verso 25, que diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Enquanto muitos buscam as distrações, e a agitação, nós nos voltamos para Deus e buscamos a face dele. Nós confiamos em sua bondade, nas suas promessas, e mesmo que esse tempo seja um tempo de muitas tentações para alguns, eu quero que você saiba, meu querido irmão, que vale a pena esperar em Deus, permanecer fiel a Ele e firme na sua presença. Nós vamos colocar aqui, projetar para os irmãos rapidamente o hino 87, Alegria Perene. Desperta e canta ao grande Deus, Senhor, minha alma com fervor, pois muitos e preciosos bens a ti tem dado teu amor. Oh, que grande amor, oh, divino amor de Cristo pelo pecador. Perdido, Cristo me encontrou e dispensou-me compaixão. Por seu tão grande amor, te tirou-me desta condição. Oh, que grande amor, oh, divino amor de Cristo pelo pecador. Eu sei que é vil meu coração, propende sempre para o mal, mas Ele em paz me guardará com seu amor que é perenal. Oh, que grande amor, oh, divino amor de Cristo pelo pecador. Amém. Tenhamos agora uma breve palavra de oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa noite, louvamos a ti, como foi dito, pela sabedoria que o Senhor dá aos homens, pela tecnologia, que nos permite nesse momento estarmos aqui, Senhor, distantes fisicamente, mas ainda assim ligados a ti, ligados uns aos outros, por meio da oração, por meio da fé que compartilhamos, por meio, ó Deus, desses meios de comunicação que a tua graça permite que tenhamos. Ó Senhor, seja adorado, seja louvado, porque o Senhor é bom e porque temos experimentado a tua graça e a tua misericórdia. Nós queremos nesse momento pedir que o Senhor guarde a vida de cada um dos nossos irmãos, nesse momento de carnaval, que nós sabemos em que a violência e a maldade tendem a se proliferar, ó Deus, mas que no nosso sair e no nosso retornar, alguns vão trabalhar, alguns
vão se divertir, vão viajar, vão descansar nesse feriado prolongado. Que a tua boa mão, que a tua graça e o teu favor permaneçam sobre a tua igreja, sobre esta cidade, sobre este país, guardando, livrando, dando saúde aos que estão enfermos, dando sanidade àqueles que sofrem, que têm dificuldades emocionais, psíquicas, mentais, ó Senhor. Que o teu Santo Espírito visite os hospitais, que o teu Santo Espírito visite corações, famílias, e possa, por meio do Evangelho, ainda que nesse período de carnaval, consolar corações, transformar vidas, converter pessoas, segundo a tua soberana, bendita e gloriosa vontade. Que no nome de Jesus o Senhor também se compadeça das nossas falhas e perdoe os nossos pecados, porque reconhecemos as nossas fragilidades. É no nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, que nós oramos a Ti, confiados no sangue bendito dele. Amém e graças a Deus. Bom, no domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens a respeito do que significa ser igreja. E nessa primeira mensagem, que foi em João capítulo 13, nós vimos que para Jesus uma das coisas que significa ser igreja tem a ver com servir e ser servido, criando assim um ambiente comunitário que não dá lugar à exploração, nem ao consumismo, nem à altivez, mas cultiva a humildade, a tolerância, o amor. Portanto, se pudermos resumir as características, ou a característica mencionada no sermão passado, em uma palavra seria serviço. Igreja é um lugar onde servimos uns aos outros, onde as pessoas servem e são servidas em amor e graça. E eu quero dar continuidade a essa série de mensagens, ainda que nessa devocional online, falando hoje muito brevemente sobre pertencimento, no texto de Efésios, capítulo 3, versos de 1 a 12. Nós faremos a leitura desses 12 versículos, mas fiquem tranquilos que eu não vou expor todos eles. Eles apenas servirão de base para a nossa reflexão aqui, né? Efésios, de 1 a 12, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de reflexão da palavra dele. Amém. Nós somos feitos à imagem de Deus. E o Deus trino a quem servimos é um Deus relacional. Ele nos também criou para relacionamentos. Isso faz parte da nossa natureza. Talvez por isso, queridos irmãos, os programas de TV
que giram em torno de relacionamento, né, façam tanto sucesso. A gente acaba se envolvendo e se identificando com os personagens e com a maneira como eles se relacionam. Os reality shows, né? Tá na época aí do Big Brother Brasil, que mesmo depois de tanto tempo já de estreia, faz tanto sucesso. Nós temos séries de TV, se você viveu na década de 90, talvez se lembre de Friends, que conta ali a história familiar e amorosa de 6 amigos, e como eles tentam se relacionar ali uns com os outros, tendo essas dificuldades, né? Você tem aí mais pro início dos anos 2000 a série Lost, onde sobreviventes de um acidente aéreo tentam se relacionar, conviver numa ilha misteriosa ali onde eles foram parar. Então, essas coisas, né, que mostram o relacionamento humano sempre nos atraem. As redes sociais são outro exemplo disso. A gente busca conhecer e se fazer conhecido. A gente quer conseguir amigos por meio das redes sociais. Deus, ele colocou em nós essa necessidade de viver em comunidade, mas ele também nos proveu o lugar onde essa nossa necessidade pode ser satisfeita, que é a igreja. O pecado, ele acabou rompendo a comunhão que nós tínhamos com Deus e com os outros. Mas através do evangelho, essa comunhão com Deus e com o nosso próximo é restaurada. Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, mostra como Deus, através de Cristo, estabeleceu uma unidade entre todos aqueles que creem, independente das suas origens, etnias, da sua cultura. É o que o apóstolo aí chama de mistério, né? Mistério, essencialmente, é uma coisa que não se sabia explicar até o momento certo. No Antigo Testamento, não se imaginava que Deus pegaria judeus e gentios e de ambos faria um único povo por meio do Messias. Esse é o mistério a que Paulo se refere nesse capítulo 3 de Efésios. Em Cristo Jesus, Deus firmou essa unidade. Judeus e gentios, por meio da fé em Cristo, são um único e mesmo povo. Deus criou essa unidade em Jesus. Mas há uma responsabilidade que paira sobre nós em preservar essa unidade. Ele nos providenciou o lugar onde nós iremos suprir essa necessidade, né, do estar em comunidade, do relacionamento, mas cabe a nós o comprometimento de permanecermos e de nos fazermos pertencer a Ele. Tem gente que quer se engajar apenas com umas atividades aqui e ali. Quando a igreja resolve fazer evangelismo, a pessoa está lá. Quando faz ação social, ela fala, olha, podem contar comigo. Quando a igreja vai fazer algum tipo de retiro, a pessoa está lá presente, mas ela não quer se comprometer com uma igreja local. A pessoa que age assim, ela tem um conhecimento superficial sobre o que é a igreja. E ela não consegue enxergar a igreja do ponto de vista do próprio Jesus. Irmãos, a gente não pode permitir que as experiências que nós enfrentamos, sejam elas boas ou ruins, e as preferências pessoais que nós temos, moldem a nossa visão de igreja, tá? A gente precisa buscar enxergar a igreja do ponto de vista de Jesus, pelas lentes da Bíblia. E é isso que Paulo está tentando nos mostrar aqui. Ele nos mostra que pertencer a uma comunidade cristã tem a ver com dedicar a nossa vida em servir ao outro com alegria. É uma alegria que flui do Evangelho, não é uma alegria que vem de nós mesmos. Apesar dos problemas e de todo o sofrimento que nós passamos, porque nós não estamos isentos disso, a missão de Jesus, através do nosso serviço, ela é colocada adiante, ela é levada à frente. A gente só pode experimentar a bênção da comunhão quando nós estamos caminhando juntos.
E é na reunião dos crentes que nós provamos os privilégios que são, dados a nós por fazermos parte do povo da nova aliança. Nós fazemos parte daqueles que foram amados por Deus desde a eternidade, que foram salvos em Cristo pela fé, que contam com a presença do Espírito Santo. E que privilégio é ouvir e ser instruído na palavra de Deus. Que privilégio é se envolver na adoração em comunidade. Que privilégio é se alimentar espiritualmente de Jesus por meio da ceia. É amar uns aos outros no viver comunitário. É poder fazer discípulos juntos. Na carta aos Efésios, Paulo fala muita coisa sobre o que significa ser igreja. Me faltaria tempo aqui para tratar de todas elas. Mas no verso 10 desse capítulo 3, ele nos diz que a igreja está tornando conhecida a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Principados e potestades é um termo usado por Paulo para se referir tanto a anjos quanto a demônios. Aqui ele está se referindo aos demônios, aos príncipes e aos poderes das trevas. Enquanto os anjos santos, que permaneceram fiéis, se alegram ao verem os gloriosos atos salvadores de Deus, se alegram ao ver os santos ali reunidos para louvar ao seu Salvador e para amar uns aos outros, as forças demoníacas veem isso e tremem. Porque a existência da igreja é uma manifestação visível da vitória de Jesus naquela cruz. A igreja só existe porque Cristo ressuscitou, porque Jesus venceu. A nossa reunião não é só um encontro, como qualquer outro. Ela é uma pregação viva. Se você faz parte de uma comunidade de fé, então você faz parte de um sermão cósmico que Deus está pregando através da igreja aos poderes desse mundo. Sempre que nós nos reunimos, nós tornamos conhecida a multiforme sabedoria de Deus. E os demônios, eles tremem diante disso. Os anjos se alegram em perceber como Deus foi sábio excessivamente em ter salvo uma humanidade caída por meio da loucura da pregação. A graça de Deus se faz conhecida, o poder de Deus se faz conhecido, a vitória de Cristo se faz conhecida quando nós estamos reunidos. Além disso, Deus ele também não te chamou para caminhar sozinho na fé. Deus ele preparou um povo para ir junto contigo, onde uns precisam dos outros. Deus está pregando através da igreja a todo o universo. E você faz parte desse grande sermão, dessa grande pregação. Por isso, pertencer a uma comunidade de fé, muito mais do que fazer amigos, muito mais do que se relacionar com outras pessoas, muito mais do que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, isso tem uma implicação cósmica, isso tem uma implicação escatológica, isso tem uma implicação espiritual muito maior do que a gente é capaz de conceber. Por isso, irmão, abandone essa adrenalina dos eventos, de querer estar em comunidade apenas quando vai o pregador famoso, vai o cantor famoso, ou então vai ter um evento de grandes proporções e você quer estar ali, às vezes até em destaque, correndo de um lado para o outro e fazendo as coisas. Não. Abandone essa adrenalina dos eventos e passe a viver uma vida comunitária de serviço simples em amor, cuidando das crianças, auxiliando em coisas pequenas no culto, dando aula na escola dominical quando possível, fazendo uma oração quando te é solicitada. Viva e sirva de maneira simples a sua comunidade. Também abandone essa ideia mística de que para encontrar Deus e servir a Deus, você precisa se isolar. Tem gente que acha isso.
Teve um cidadão aí, lá nos primeiros séculos, agora me foge o nome dele, é Simeão alguma coisa, se não me engano. Ele ficou durante 6 anos no deserto, em cima de uma coluna, achando que dessa forma estava se aproximando mais de Deus. Você não precisa de uma coluna do deserto, meu irmão, para poder estar próximo de Deus. Você precisa de um banco na igreja para isso. Jesus, lá em Apocalipse, ele anda no meio dos candelabros de ouro, ele está no meio da sua igreja. É na igreja que nós temos um encontro marcado com Jesus. É na igreja que você pode se relacionar com aqueles que são o corpo de Cristo e que fazem o papel de Cristo ainda nessa terra, continuando o ministério dele. Ele promete estar junto com o seu povo por todos os séculos até o último dia. Esse Jesus está caminhando no meio da sua igreja. Esse Jesus fala conosco por meio da igreja. Ele nos consola por meio da igreja. Ele trata de nós por meio da igreja. Portanto, abandone essa ideia de que você precisa se isolar para buscar a Deus. Não, você busca a Deus em comunidade. Você busca a Deus com os seus irmãos. Abandone também essa ideia do individualismo e passe a experimentar a beleza de uma comunidade bíblica, onde você pode nutrir intimidade com os seus irmãos de fé. Abandone também essa visão idealizada de igreja, né? Onde todo mundo tem que ser perfeito, onde tudo tem que funcionar bem. Isso não existe. Tem gente que romantiza a igreja do primeiro século, porque eles tinham os apóstolos, porque estavam próximos ao tempo em que Jesus viveu, e dizem que essa é a igreja que deve servir de modelo para nós hoje. Mas você já leu a carta de 1 aos Coríntios? Você já viu a grande quantidade de problemas que aquela igreja tinha? Você já leu, na verdade, praticamente todas as cartas do Novo Testamento, porque todas elas foram endereçadas a comunidades que estavam enfrentando algum tipo de dificuldade. Você já leu o livro de Atos para ver o tamanho das oposições que a igreja sofria? Você já viu a forma como Paulo foi abandonado nos seus julgamentos, até pelas pessoas que estavam próximas a ele em outros momentos? Você quer ter os apóstolos como o seu modelo? Bom, você então se prepare, porque haverá Judas no meio, haverá Pedros ali no meio, haverá discípulos que no momento em que os guardas chegaram, eles foram embora, eles fugiram. Esse é o tipo de igreja que você espera? Bom, é óbvio, porque não existe outro tipo de igreja. Não existe uma igreja onde todos são perfeitos, onde tudo sempre funciona bem. Na convivência real, na comunhão real, nós vamos ter altos e baixos. Nós vamos ter momentos de alegria, de profundo regozijo, mas também momentos de frustração, de desapontamento, de dificuldade. E nós vamos perseverando em união, pela graça de Deus, com outros pecadores que estão igualmente se esforçando para aprimorar cada área da igreja. A igreja é uma bênção na nossa vida, irmão. E nós devemos também ser bênção na nossa igreja. Eleve o seu conceito de igreja. Não a trate como se ela fosse irrelevante, desnecessária, como se ela fosse, inclusive, um empecilho para você servir a Deus, tá? Muito pelo contrário. Apesar de estar cheia de pessoas imperfeitas, ela é a expressão mais próxima do céu que nós temos neste mundo. Por isso, pertença a uma igreja. Então, ame a sua igreja, sirva a sua igreja, ore pela sua igreja, seja bênção na sua igreja, porque é um privilégio. Você deve considerar dessa maneira, fazer parte de tudo aquilo que Deus, no seu povo, tem realizado no mundo. Nós somos a expressão visível do reino de Deus
nessa terra. Tome isso como um grande privilégio no serviço a Deus e no serviço uns para com os outros. Pertencimento. Pertencimento. Busque relacionamento e busque engajar-se na igreja. Sirva a Deus através do serviço ao seu povo. Amém? Tenhamos uma palavra final de oração. Senhor, te agradecemos, meu Senhor, por essa breve, porém instrutiva mensagem. Mensagem que nós pudemos refletir se temos nos engajado suficientemente no serviço da tua casa, da tua obra. Se temos considerado, Senhor, privilégio sermos na nossa reunião os pregadores deste sermão cósmico que o Senhor tem pregado a todo o universo, aos poderes desta terra, aos poderes do mundo celestial, das regiões celestiais. Obrigado porque nós somos instrumentos teus, luz nesse mundo para testemunho daqueles que devem vir a ti, que devem se achegar ao Senhor, mas também razão de alegria aos anjos, razão de tremor aos demônios. Ó Pai, em tudo isso o teu nome é glorificado. Em tudo isso o teu nome é exaltado e a tua sabedoria, a tua graça, o teu amor, a tua glória se manifestam por meio de nós e através de nós. Louvado e bendito seja, ó Deus, o teu glorioso nome. Que o Senhor ponha no nosso coração e faça arder o desejo de estar em comunhão uns com os outros. A necessidade, a saudade, Senhor, de estarmos reunidos como brasas vivas numa grande fogueira, ali nos aquecendo mutuamente na chama do teu Santo Espírito. Que nós não venhamos a ver a igreja como um peso nas nossas vidas, como uma obrigação a mais nas nossas rotinas, como algo que ocupa a agenda no domingo, mas como momento de comunhão, momento de alegria, alegria que flui do Evangelho, momento de instrução, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo, derrama da tua bênção e do teu cuidado sobre o teu povo, derrama da tua graça sobre a tua igreja. É o que nós te rogamos, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém e amém. Nessa próxima quarta-feira, em função do feriado, nós não teremos o nosso estudo bíblico, mas espero vê-los no domingo que vem, lá na nossa igreja, para a nossa escola bíblica dominical, às 5 horas da tarde. Estamos estudando os atributos de Deus e vamos dar continuidade a falar dos onis de Deus: onipotência, onipresença, onisciência, onividência e oniaudiência. E às 6h15 teremos o culto de celebração, onde participaremos da Santa Ceia do Senhor. Queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana e que a paz de Cristo repouse sobre você e sobre a sua casa. Uma boa semana e uma boa noite.